Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai a vós dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos uma intenção de sétimo dia. Por favor, fique em pé a família de seu Valdemar Ferreira de Almeida. Deus abençoe vocês que vieram rezar pelo sétimo dia deste nosso irmão, colocando justamente o sinal da vida, da missão e da ação dele. Agradecemos imensamente como paróquia pelo testemunho de seu Valdemar aqui na nossa igreja, na participação dos grupos e também durante as missas. Que Deus continue fortalecendo os corações de vocês nesse testemunho e nessa certeza que este nosso irmão já se encontra no convívio de Deus. Podem sentar. Vocês ouviram bem a primeira leitura de hoje da profecia de Daniel. Acho que se tivermos assim a condição de cumprir o que a primeira leitura nos apresenta hoje, nós vamos estar sim com um passo bem adiantado para a questão dos sinais que Deus então nos apresenta. Primeiro o seguinte, o texto vai enumerando a questão. Precisamos viver os mandamentos do Senhor. Isso é extremamente fundamental. E ele acrescenta: temos pecado. Então, diante do pecado, nós vamos trabalhando justamente a misericórdia de Deus. Ele vai dizendo: temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes. Veja se parece com a gente. Afastando-nos dos teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvido aos teus servos, os profetas, nem em teu nome. Falaram a nossos reis e príncipes, aos nossos antepassados e a todos os povos do país. A ti, Senhor, convém a justiça. Depois ele vem um pouquinho mais para frente e diz o seguinte: nós pecamos. Por isso, esta questão do pecado, nós precisamos então entender. Pecamos contra ti, mas ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. Pois temos rebeldes contra ti. Veja, queridos irmãos e irmãs, diante da nossa conduta, do caminho que nós devemos fazer, nós sabemos, nas orientações apresentadas, a questão do caminho que devemos seguir. Se nós desviamos deste caminho, é sinal que nós não estamos obedecendo a Deus naquilo que Ele nos apresenta. Então requer de nós uma nova postura, uma atitude nova diante de tudo isso. O convite é único e fundamental: seguir ao Senhor em todo o seu caminho. Este segmento vai então nos levando a tomarmos consciência desta missão e daquilo que nós devemos então fazer com que a graça de Deus possa prevalecer em nossos corações. Veja que o Salmo já resume um pouquinho tanto a primeira leitura como o Evangelho de hoje. O Senhor não nos trata como exige as nossas faltas. Porque se Deus fosse nos julgar pelas faltas que nós temos, estaríamos perdidos e mal pagos.
Mas Deus não nos trata assim. Deus é amor, é misericórdia, é paciência, é perdão. Assim anuncia a primeira leitura. E nós devemos então nos colocar diante de Deus para a questão do serviço apresentado a nós. O evangelho de hoje, não sei se vocês aqui, alguns de vocês recordam, antigamente as medidas eram feitas não como hoje, né? Nós põe lá o pesozinho, você calcula lá direitinho e aí pronto. Apesar que mesmo assim alguns roubam na balança, né? Adultera a balança. Mas antigamente a medida era feita tipo um coxozinho que você colocava ali e media, vendia pelas medidas dali. Os mais espertos e danados colocavam um fundo falso no coxo, então, naqueles quadradinhos, e media-se na perna, né? Colocava a medida, era calculada na perna, por isso que ele fala. E o que fazia? Apertava ali e subia um pouco a medida. Então, ao invés de fazer uma medida de farinha, vendia às vezes metade daquela farinha como se fosse uma medida. E quando a pessoa ia reclamar, mas olha, a medida aqui está menor. Ele dizia, não, tá, a medida está essa. Então é esta que vai sendo apresentada. Então forçava na coxa, na perna, lógico, né? Só tem a coxa, na coxa, e ela então a medida subia, empurrava e aí pronto, pesava-se menos, media-se menos. Então ele diz o seguinte, olha, uma boa medida calcada e sacudida será colocada em vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vocês serão medidos. Então, se você é desonesto nessas coisas, será desonesto nas outras. Ele apresenta justamente isso. Então, essa medida, ela tem que ser bem feita, bem calculada, bem sacudida, porque é com esta mesma medida que você será medido. Então, é um sinal apresentado para nós. De novo, volta um pouquinho. O Senhor não nos trata como exige as nossas faltas. Então, são sinais apresentados para nós que devemos então procurar caminhar e assumir justamente esta ação que Deus vai nos apresentando. Mas Ele nos perdoa quando você realmente tem a intenção de buscar o perdão de Deus, quando você busca justamente a graça de Deus. Às vezes é assim, nós exigimos muito dos outros, que os outros têm que nos tratar da melhor forma possível, mas aí você não trata o outro como deveria, né? Não sabe cuidar, não sabe zelar, não sabe respeitar o outro. Então, como é que você vai ser respeitado? Se você não tem a menor condição, a conduta necessária que é apresentada. Então, a ação deve ser aquela da mesma forma. Se eu exijo alguma coisa de alguém, eu tenho que oferecer algo também para que as pessoas consigam entender. Então, eu não posso ser mau exemplo. Então, para exigir do outro que caminhe corretamente, eu preciso caminhar corretamente. Então a ação começa desta forma, porque senão não adianta. Nós vamos então desviando o caminho que é apresentado a cada um de nós. Então que bom que o Senhor não nos trata como exige as nossas faltas, porque se fosse tratar como as nossas faltas, eu acho que as coisas não estariam tão bem como está, porque o Senhor nos ama, o Senhor é misericórdia, é perdão, Ele é benevolente com todos nós. Então, o convite é este, fundamental, para que busquemos a prática da justiça e que o Senhor habite em nossos corações.